Opa, e aí? Galera, o review de hoje é de Chainsaw Man, capítulo 52 e 53. Será se o Dende fugiu com a Reese? No capítulo anterior, ele pegou sua mochila e umas economias lá, hein? Quais foram as consequências dessa luta Dende vs Reese? E o Esquadrão Especial, será se estão bem? Sejam bem-vindos ao canal Sarcófago Geek, Luiz Fernando que vos fala. E galera, muito obrigado a todos que estão se inscrevendo, compartilhando o vídeo, curtindo, comentando. Sejam todos muito bem-vindos. E galera, temos uma playlist dos reviews que estamos fazendo do mangá de Chainsaw Man. Vou deixar na descrição desse vídeo e no card acima. Simbora! O capítulo começa com os malucos lá limpando os restos do demônio tufão. Aquelas monte de tripa lá. O Kishibe conta que havia uma sala secreta onde faziam experimentos com várias crianças órfãs. E que um belo dia, um repórter seguiu essas crianças até essa sala e bateu foto e divulgou elas. Dessas crianças da foto, a Reese era uma delas. E conta também que ela foi treinada para servir o exército soviético. Então galera, mostra a Reese numa estação de trem. Aparentemente ela está indo embora de Tóquio. Porém, o trem vai embora e ela fica na estação, dando a entender que ela está voltando lá para aquele local onde o Dende se encontrava com ela, naquele café. Lembra galera, lá na praia, quando a Reese quebrou o pescoço do Dende, o Dende ficou gritando: ó, eu vou te esperar lá naquele café, viu? Mesmo horário, beleza? Então mostra ela percorrendo o mesmo caminho para chegar na cafeteria. Então, antes dela chegar no final desse beco, um monte de rato passa por ela e começa a se aglomerar, amontoando, e do meio desse monte de rato sai a seguinte frase: eu também. E aí esses ratos vira a máquina, meus amigos. E ela conclui a frase dizendo o seguinte: também gosto do rato da roça. Rapaz, a máquina estava ouvindo. Cara, ela estava ouvindo a conversa do Dende e da Reese lá naquele capítulo onde eles estão naquela escola abandonada lá. Rapaz, que doido, velho. Eita, meus amigos. Aí a Reese já se prepara para puxar o pino do pescoço. E a máquina conta uma história rapidinha lá do porquê ela gosta da roça. E nisso cai uma lança, cortando o braço e a mão dela que estava segurando o pino. Rapidamente a Reese se movimenta e aparece atrás da máquina com uma faca na mão. Quando ela ia se preparar para golpear, muito rápido, cai outra estaca no peito dela, atravessando ela e fincando no chão. Rapaz, quando mostra de cima, é o demônio anjo. Então a Reese, tremendo, tenta ainda puxar o pino. A máquina põe a mão e tira, impedindo ela fazer isso. E ela fala o seguinte: Dende, por que eu te matei na primeira vez que eu te vi? E eu também nunca fui pra escola. Então a máquina captura a Reese e questiona o demônio anjo: por que o Aki não veio? Já sei, você não queria que o Aki matasse uma garota. Você é gentil. Aí o demônio anjo fala: eu sou o anjo afinal, né? E ainda fala: a cidade é um bom lugar? Então galera, tá lá o Dende no café, esperando a Reese com um buquê de flores. Então mostra o proprietário falando o seguinte: Dende, preciso fechar. Aceite. Ela era muita areia pro seu caminhão. Um dia você vai encontrar a sua outra metade. Aí o Dende faz aquela cara, pensa um pouquinho e a porta se abre. Então o Dende já a expectativa, quem que é? Quem que aparece, meus amigos? A Power. Estou de volta. Segui o rastro do seu cheiro até aqui. Que lugar idiota. Moço, só a Power mesmo, velho. Rapaz, acho que ela tá uns 10 capítulos sem aparecer aqui. Depois que a máquina levou ela pra drenar o sangue, ela nunca mais tinha dado as caras. Então a Power percebe as flores na mão do Dende e fala: elas combinam comigo, me dá. Aí o Dende começa a comer as flores, moço. Ela fala: não come não, me dá ela, sou minha, seu ladrão. Começa o capítulo 53. Tá lá o Dende criança naquela mesma porta e o Post tá falando pra ele não abrir. Ele acorda suando e tem um gato em cima dele miando. O gato da Power, o Miau. Então o Dende fala: eu tive outro sonho ruim. Então mais uma vez estão reunidos Dende, Aki e Power pra tomar café logo de manhã. Depois de tanto tempo, né? Então o Dende tá com aquela cara meio pra baixo, deprê. Aí vê o café, lembra da Reese e fica lá com aquele tom melancólico. Meu coração foi levado pela Reese. Talvez eu nunca mais sinta felicidade ou tristeza novamente pelo resto da minha vida. Então a máquina aparece dizendo o seguinte: que vai ter uns dias de recesso pago e vai visitar Enoshima e convida eles pra ir. Então o Dende fica todo feliz. Uhul! E o Aki fala: nós iremos. Então a Power fica com aquela cara de paisagem e já fala o seguinte: ó, eu vou ter uma reunião de emergência esse dia. A máquina vai e fala: mas eu nem falei o dia. Então a máquina pergunta quando é que estão livres, né? O Aki fala que tá tudo certo pra ele, qualquer dia tá tranquilo. O Dende também fica todo feliz, né? Nossa, uma viagem com a máquina vai ser o sonho e tal. E fica viajando. Enquanto tá tendo essa conversa, a porta se abre e enche de caçadores pra falar com a máquina. Então a Power fala: de qual que era esse tumulto? Então os engravatados ligam a TV e mostra lá o Dende da motosserra. E o seguinte questionamento: ele é um inimigo ou um aliado? Terror do demônio da motosserra. Então a máquina fala: nós temos um problema. E no jornal também aborda a seguinte situação: esse demônio da motosserra está vestido como caçador e está dilacerando vários outros demônios. Então fica esse questionamento aí, se ele é um aliado ou um inimigo. Então a reportagem continua falando que tem testemunhas de que o demônio da motosserra protegeu mulheres. E tem um cara falando lá
também ele não protegeu assim não, um homem. Aquele lá do demônio morcego lá, quando ele joga o carro lá e o cara tá dentro. Por que usa esse poder pra salvar a vida de humanos? E quem disse que eu salvei esse maluco? Eu tô cagando pra vida de um marmanjo! Pensa rápido! A Power também viu uma cena dele no trem e ela achou demais. Então a máquina fala o seguinte, que tentou colocar medidas restritivas nas mídias, mas dessa vez não deu certo. O dano foi tão grande que as emissoras tiveram que anunciar mesmo. Então o Dente fica todo feliz. Nossa, quer dizer que eu sou um astro agora, né? Aí todo mundo fica meio olhando, meio de cara de paisagem, meio com raiva. E a máquina fala o seguinte, aquela bombinha cumpriu a sua missão. O Dente... Por conta da reportagem, o mundo agora sabe que o Dente está no Japão. O Dente é uma raridade, não é nem um demônio e nem um possesso. Por isso ele é incrivelmente valioso. Então o Aki questiona, ué, mas a Demônio Bomba não era uma assassina soviética? Por que eles iriam querer aumentar por vontade própria uma competição? A máquina fala, o Dente pode ficar com qualquer um, mas eles não querem que fique na mão da máquina. Então o Dente tá todo feliz, né, falando, então nós estamos indo pra Enoshima, né? O que é isso? É uma ilha? A Power, falando nisso, a minha casa de praia fica em Enoshima. A máquina se vira para eles e diz o seguinte, a viagem está adiada. Então o Dente fica, aquela cara de paisagem, e a máquina já vai designando várias ordens, né? Liguem pro Kusakabe e o Tamaoki da 2ª divisão de Miyagi e o Subaru da 1ª divisão de Kyoto. Sim, senhora, responde o subordinado. Além disso, contrate o Yoshida Hirofumi do setor civil por um mês. Todo mundo fala, sim, senhora. Enquanto isso, o Dente tá lá, estado de choque, viagem adiada. E a Power, uhul! Então a máquina fala pro Dente, daqui pra frente, vários assassinos do mundo todo vão tentar te matar. Se considere sem liberdade de agora em diante. Então o Dente fica sem reação nenhuma, parado de boca aberta enquanto todo mundo sai e fecha a porta. Então a máquina fala o seguinte, mesmo com essas distrações, vamos lutar com o demônio da arma ano que vem. E Aki, você está dentro da operação. E tente não morrer durante esse problema, pois precisarão de toda a ajuda possível para derrotar o demônio da arma. Então corta para uma cena onde está o Aki e o demônio anjo conversando sobre o demônio. O demônio do anjo fala o seguinte, você provavelmente sabe disso, mas demônios não morrem no sentido literal. Mesmo que eles morram e se tornem cinzas, desde que as pessoas temam o seu nome, eles retornarão à vida sobre outra forma. Eles apenas não revivem neste mundo, eles voltam no inferno. E ele conclui dizendo o seguinte, não sabe se isso é verdade, mas aparentemente demônios que morrem no inferno revivem na terra. É um ciclo sem fim de renascimento. Então a questiona, ué, mas você não sabe? Mas você é um demônio, você não se lembra do inferno? Aí o demônio anjo fala o seguinte, você lembra do útero da sua mãe? O Aki fica meio sem reação e questiona, uai, onde você quer chegar? O demônio do anjo fala o seguinte, não conte pra ninguém, eu queria te contar agora. Então ele fala pro Aki que conversou com outros demônios da divisão especial, e que nenhum deles se lembra do inferno, mas ele se lembra do último som que ouviram antes de morrer. E o Aki questiona, um som? E o demônio anjo fala, sim, um som. O estranho é que toda a divisão especial se lembram do mesmo som. E o Aki questiona, que tipo de som? O demônio do anjo fala o seguinte, eu liguei o motor do Serra durante a batalha, e o som que ele fez era o mesmo som que ouvimos. Então mostra 3 patetas que estão nos Estados Unidos, dizendo que é o seguinte, recebeu a missão de matar um demônio. E aí mostra o demônio da motosserra na TV. E eles têm que trazer para os Estados Unidos, e vão pagar 2 milhões de dólares. Então um deles fala o seguinte, teremos que tomá-lo da segurança pública, e isso é muito perigoso. A gente tem uma boa chance de morrer. Então outro retruca dizendo o seguinte, a gente não morre, o demônio da arma destruiu toda a nossa casa e nós não morremos. Eles citam outros exemplos que até foram engolidos por demônios, a casa pegou fogo e não morreram. Conclui dizendo, nós somos imortais. E aqui encerramos o review do capítulo 52 e 53 de Chainsaw Man. E galera, temos uma playlist dos reviews que estamos fazendo do mangá de Chainsaw Man. Vou deixar na descrição desse vídeo e no card acima. Então é isso galera, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, curtir, comentar e compartilhar. E seja muito bem-vindo. Luiz Fernando que vos fala, Sarcófago Geek na área. Fui!